Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula de matemática, tá? Revisando um pouco o capítulo 2, onde fala sobre triângulos. Vocês irão, como já viram na semana passada, a sua classificação de acordo com os lados e com os ângulos. Hoje iremos ver altura, mediana, bissetriz e mediatriz, ok? Ao decorrer do vídeo eu estarei explicando e dando alguns exemplos e logo em seguida encaminharei a atividade de hoje, tá? Então, os elementos de um triângulo. Sabemos que o triângulo, ele tem o vértice, né? Que é os pontos onde acontece o encontro de dois lados, onde temos o vértice A, B e C, essa demonstração de um triângulo ABC. Sabemos também que outro elemento do triângulo é os lados, onde nessa imagem temos os lados AB, que são os segmentos, né? AB, AC e BC, tá? Os triângulos, eles também têm ângulos, que são os ângulos internos, que estão representados pela o A, letra A, B e C maiúscula, que tem um chapéuzinho em cima. São os ângulos internos, os ângulos que ficam dentro do triângulo. Além dos ângulos internos, também tem os ângulos externos, que são os ângulos que ficam fora do triângulo, na parte de fora, onde estão representados pelas letrinhas A, B e C minúscula, ok? Então, e referente à sua classificação, como podemos classificar os triângulos? Pelos lados e pelos ângulos. Quando um triângulo, em relação aos lados, quando o triângulo tem os três lados com medidas iguais, ele é classificado como um triângulo equilátero. As medidas dos três lados são iguais. Já quando um triângulo ele tem um dos seus lados com medida diferente dos outros dois, ou seja, dois lados com medidas iguais e um diferente, esse triângulo ele é classificado como um triângulo isósceles, tá? E quando um triângulo tem os seus três lados com medidas diferentes, ele é classificado como um triângulo escaleno, tá? E a classificação deles referente aos ângulos. Quando um triângulo ele tem seus ângulos agudos, né? Ou seja, com seus ângulos internos são agudos, ou seja, menor que 90 graus, esse triângulo ele é classificado como acutângulo, tá? E quando um triângulo tem um dos seus ângulos internos igual a 90 graus, ele é classificado como um ângulo retangular. E quando o triângulo tem um ângulo obtuso, um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, ele é classificado como um ângulo obtusângulo, tá? Como sabemos, o triângulo ele tem os seus ângulos internos, né? E como vocês já viram, a soma destes três ângulos tem como resultado de 180 graus. Então, qualquer triângulo que você tenha, que apareça em uma prova, em qualquer coisa que você veja, a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vai dar 180 graus, tá? Além dos ângulos internos, os triângulos têm os ângulos externos, né? Onde nessa representação, essa imagem mostra um exemplo de um ângulo externo. Como você vai fazer para identificar qual é a medida deste ângulo? Então, com um ângulo externo somado com o seu ângulo adjacente, ou seja, somado com o ângulo interno vizinho a ele,
o resultado sempre vai dar 180, tá? Não esqueçam disso. E também, a medida deste ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, se tá pedindo para descobrir a medida do ângulo externo do vértice A, o resultado dele é igual à soma dos ângulos internos do vértice B mais o ângulo interno do vértice C. Vai dar, somando eles, vai dar o resultado do ângulo externo do vértice A, tá bom? Não esqueçam disso, é super importante. Agora iremos ver sobre os três segmentos, né, que são muito importantes para o triângulo, que é a altura, a mediana e a bissetriz, tá certo? Onde iremos ver o que eles têm em comum e qual é as suas diferenças, tá? O que é que esses três segmentos eles têm em comum? Que todos eles saem da vértice, tá? E vai ao encontro, né, do lado oposto da vértice. É um segmento, você traça um segmento saindo das vértices até o lado oposto. Então, todo triângulo a gente tem 3 medidas de altura, 3 mediana e 3 bissetriz. Por quê? Porque temos em cada triângulo temos 3 vértices, né? Então, cada vérticezinha ligando um segmento, saindo um segmento indo para o lado oposto, todo triângulo vai ter 3 desses segmentos, tá? E qual é a diferença entre esses 3 segmentos? A diferença é que cada um tem uma função diferente no triângulo. Por exemplo, a altura. Quando você traçar um segmento do vértice até o lado oposto, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, sempre quando vai pedir para você traçar um segmento da altura, você sempre traça formando um ângulo de 90 graus, saindo do vértice. E como eu já falei, todo triângulo vai ter 3 segmentos de altura. O pontinho que vai estar no encontro destes segmentos tem como nome de ortocentro. Tá aqui a imagem mostrando, tá? Um exemplo. Já a mediana, ela não tem nada a ver com ângulos. Também sai do vértice, né? E vai em direção ao lado oposto. Porém, ela serve para dividir esse lado em 2, tá? Ou seja, ela divide o lado oposto a vértice, né? No meio. Então, aí sempre esse pontinho também, onde é o encontro desses 3 medianas, já falei, né, que todo triângulo tem 3 medianas, 3 alturas e 3 bissetriz, se chama de incentro, tá? Aí o exemplozinho na imagem, ok? E já a bissetriz, ela sai também do vértice, né? E vai o segmento para o lado oposto do vértice, porém, ele divide o ângulo da vértice em 2. Então, ela serve para isso, para dividir o ângulo em 2 partes, né? Iguais, tá? E o que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta, ela não é um segmento. Mas por que que ela não é um segmento? Porque ela não é necessariamente ela sair do vértice, tá? A função dela é passar pelo ponto médio, ou seja, o que é este ponto médio? É o ponto em que divide o segmento ao meio, em 2 lados iguais, né? Então, a mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento, dividindo
Para quem sabe, o perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Todo triângulo possui três mediatrizes, que se encontram em um único ponto denominado circuncentro.